Você já parou para pensar que o futuro que nos prometeram nos filmes de ficção científica, com carros voadores, cidades ultraconectadas e trens que levitam, não aconteceu onde a gente esperava? Crescemos acreditando que Nova York, Los Angeles ou Londres seriam os grandes palcos da próxima revolução humana. Mas, enquanto o Ocidente discute buracos nas ruas, infraestrutura envelhecida e metrôs centenários que pedem socorro, do outro lado do mundo, algo assustadoramente grandioso está acontecendo. O que você vai ouvir agora não é o roteiro de um filme, mas a realidade nua e crua que muitos no Ocidente ainda se recusam a aceitar. A América, como símbolo máximo de modernidade urbana, pode ter falhado, e a China está construindo, agora mesmo, o que o resto do mundo só sonha em ter daqui a 50 anos. Vamos começar entendendo o tamanho do abismo que se abriu. Quando olhamos para as 10 cidades mais futuristas que estão sendo erguidas na China, não estamos falando apenas de prédios altos com luzes de LED bonitas. Estamos falando de uma reengenharia completa da existência humana em sociedade. O conceito de cidade mudou. No modelo americano e, por consequência, no nosso modelo brasileiro, a cidade é um amontoado de concreto onde as pessoas tentam sobreviver ao trânsito e à ineficiência. No novo modelo chinês, a cidade é um organismo vivo, gerido por uma inteligência artificial central que tudo vê e tudo controla. Imagine acordar em um lugar onde o semáforo não abre e fecha baseado em um temporizador burro de 30 segundos, mas sim em uma decisão tomada em milissegundos por um computador que analisou o fluxo de milhares de carros simultaneamente para garantir que ninguém pare. Isso já existe. O que mais choca nesta comparação com os Estados Unidos não é apenas a tecnologia, mas a velocidade e a ambição. O vídeo que analisamos mostra um contraste brutal. Enquanto cidades americanas icônicas lutam contra o aumento da criminalidade, a sujeira e o colapso de pontes e viadutos, a China está inaugurando metrópoles inteiras desenhadas do zero. Lugares como Xiong'an não existiam até pouco tempo atrás e agora surgem como modelos de utopia tecnológica. A diferença é que lá eles não precisam adaptar o velho, eles simplesmente constroem o novo por cima, com uma velocidade que a burocracia ocidental jamais permitiria. Estamos falando de arranha-céus que sobem em semanas, de redes de metrô que dobram de tamanho em meses e de uma infraestrutura que já nasce preparada para o século 22. Mas vamos mergulhar na tecnologia, porque é aqui que a mente humana trava. A nova infraestrutura chinesa aposta pesado na eliminação do erro humano. A proposta é de um mundo onde o motorista de aplicativo, o caminhoneiro e até o entregador de pizza sejam substituídos por enxames de robôs autônomos. E não pense naqueles robôs desajeitados que vemos em testes no Ocidente. Estamos falando de frotas coordenadas que se comunicam entre si. O carro que vem na transversal avisa o seu carro que ele vai passar e nenhum dos dois precisa frear bruscamente. É a internet das coisas levada ao extremo. Tudo está conectado: o poste de luz, a lixeira, o ponto de ônibus e o seu relógio. Essa hiperconectividade gera uma quantidade de dados absurda que alimenta o cérebro da cidade para torná-la cada vez mais eficiente. Para um americano ou brasileiro, acostumado a perder horas da vida em engarrafamentos, isso soa como mágica, mas é pura engenharia de dados aplicada em escala massiva. Outro ponto que desmonta a crítica comum de que a China só produz poluição é a guinada agressiva para a sustentabilidade tecnológica. As novas cidades chinesas não são cinzas, elas são verdes, mas um verde planejado. O conceito de cidades esponja, projetadas para absorver a água da chuva e reutilizá-la, evitando enchentes catastróficas, é uma prioridade nacional. Enquanto vemos inundações destruindo cidades no Ocidente por falta de planejamento, lá eles estão transformando o asfalto em superfícies permeáveis e cobrindo os prédios com florestas verticais que filtram o ar.
A frota de ônibus elétricos de uma única cidade chinesa como Shenzhen é maior do que a frota de ônibus convencionais de muitos países inteiros. Eles entenderam que a tecnologia limpa não é apenas bonitinha para o marketing, é a única forma de garantir a sobrevivência econômica a longo prazo. E aqui entramos na parte mais polêmica e fascinante: o custo dessa modernidade. O narrador do vídeo original levanta a questão da América ter falhado. Essa falha não é apenas sobre não ter dinheiro para construir, é sobre não ter a vontade política e a coesão social para executar projetos dessa magnitude. A democracia ocidental, com todas as suas qualidades, é lenta. A China, com seu modelo autoritário e centralizador, consegue mover montanhas, literalmente, se decidir que isso é importante para o Estado. Eles estão construindo zonas econômicas especiais que parecem sair de um videogame, com trens de levitação magnética que fazem viagens interestaduais parecerem passeios de bairro. Enquanto isso, nos Estados Unidos, projetos de trem-bala ficam parados em décadas em disputas judiciais e falta de verba. A sensação que fica é de que o Ocidente está vivendo de glórias passadas, enquanto o Oriente está obsedido em construir o amanhã. É impossível assistir a essas imagens das novas metrópoles chinesas sem sentir um misto de admiração e medo. Admiração pela capacidade humana de criar maravilhas, de domar a natureza e de usar a ciência para elevar o padrão de vida. Medo porque sabemos que toda essa tecnologia de ponta vem acompanhada de um nível de vigilância jamais visto na história da humanidade. Nessas cidades perfeitas não existe anonimato. Cada passo, cada compra, cada interação é monitorada por aquelas mesmas câmeras que garantem que o trânsito flua e que a segurança seja mantida. É uma troca faustiana. Você entrega sua privacidade total em troca de uma vida sem caos, sem atrasos e serviços públicos que funcionam com a precisão de um relógio suíço. O vídeo argumenta que os Estados Unidos e o Ocidente em geral perderam esse bonde. Ficamos complacentes. Acreditamos que por termos inventado a internet e o iPhone, estaríamos sempre na liderança. Mas a China não está apenas copiando. Eles estão iterando e melhorando numa velocidade que não conseguimos acompanhar. Quando você vê robôs servindo comida em restaurantes, drones limpando janelas de arranha-céus e sistemas de reconhecimento facial que substituem carteiras e chaves, você percebe que a ficção científica virou documentário. E o mais irônico é que muitas dessas tecnologias foram teorizadas no Ocidente, mas é lá que elas ganharam escala e aplicação real. Para nós brasileiros, que olhamos para os Estados Unidos como o grande exemplo de desenvolvimento, esse vídeo é um choque de realidade duplo. Primeiro, porque percebemos que o nosso modelo de inspiração está decadente. Segundo, porque vemos o quão distantes estamos dessa nova fronteira civilizatória. A China está provando que é possível urbanizar bilhões de pessoas sem criar favelas, desde que haja planejamento centralizado e investimento massivo em tecnologia. Claro, existem cidades fantasmas, existem bolhas imobiliárias e existem problemas sociais graves escondidos sob o brilho dos neons. Mas a direção do vetor é clara, para cima e para frente. A conclusão que tiramos ao analisar esse material é que o mundo não vai apenas acreditar na nova cidade da China. O mundo vai ser obrigado a se adaptar a ela. Se as economias ocidentais quiserem competir, terão que repensar completamente como investem em infraestrutura e ciência. Não dá mais para viver de reparos. O modelo chinês de cidade futurista colocou a barra lá em cima. Eles transformaram a infraestrutura em um espetáculo de poder. E goste ou não do sistema político deles, a eficiência bruta daquelas cidades é um tapa na cara da nossa estagnação. No final das contas, a pergunta que fica ecoando na nossa cabeça não é se a China vai dominar o futuro, mas se ainda há tempo para o resto do mundo correr atrás. Estamos vendo o nascimento de uma nova era humana, onde o concreto se funde com o código e onde a cidade deixa de ser apenas um lugar onde moramos para ser uma máquina que cuida de nós.
A América pode ter falhado em manter a liderança dessa corrida, mas o aviso foi dado. O futuro já chegou. Ele só não está distribuído igualmente geograficamente. Ele está na Ásia, brilhando em neon, movendo-se em alta velocidade e sendo vigiado por milhões de olhos digitais. Resta saber se vamos assistir a isso passivamente ou se vamos acordar para construir o nosso próprio futuro antes que seja tarde demais.